Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com o nosso colunista já aqui presente no estúdio, o Emanuel Pessoa, que é advogado, especialista em direito empresarial e que morou na China, né, Emanuel? E hoje vai ser muito bom ter você aqui conosco, porque estamos aqui no day after da conversa entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping. Eu falava agora há pouquinho, Emanuel, que nos comunicados oficiais, o tom de ambos os ministérios das relações exteriores é bem diferente, né? O Itamaraty foi contido e o Ministério da China fala em alavancar o Sul Global, união dos BRICS, pregar contra o unilateralismo. Você acha que existe alguma coisa de concreto que pode sair dessa conversa de Lula e Xi Jinping no momento em que os Estados Unidos cancelam uma reunião que haveria entre um representante do governo americano e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia para todos vocês. Eu achei tão interessante essa questão do comunicado. Vamos parar para pensar do ponto de vista prático. O governo da China, ele rigorosamente ganha politicamente sempre que um país tem uma disputa com os Estados Unidos. Então, no caso, o governo chinês tem todo o interesse que um país importante como o Brasil se alinhe ao projeto de Beijing e se afaste cada vez mais dos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito simples de você pensar, que é assim: o Brasil será uma das 10 maiores economias sempre, né? A gente tem alguns escorregões com desvalorização cambial, mas a rigor o Brasil vai ser uma das 10 maiores economias por conta do tamanho da sua população e por conta das suas riquezas naturais. E se você parar para analisar e parar para pensar nisso, existe a projeção de que até 2045 o Brasil vai ser a segunda maior economia do Ocidente, superando todas as economias da Europa Ocidental. Se isso acontece, nós temos que o segundo país mais importante do Ocidente, com população de mais de 200 milhões de pessoas, é o grande campo de batalha na disputa entre China e Estados Unidos para o Ocidente. Por quê? Porque a União Europeia vai continuar vinculada aos Estados Unidos e o México é praticamente uma continuidade dos Estados Unidos. Então, o Brasil é o campo de batalha no Ocidente da Guerra Fria 2.0. Então, é óbvio que o governo chinês comemora esse afastamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. Só que do ponto de vista prático, isso não significa que a China vai comprar mais do Brasil do que ela já compra. Os chineses são pragmáticos, eles compram o que eles precisam. E veja só, embora os chineses comemorem o nosso afastamento dos Estados Unidos, eles mesmos não se afastam dos Estados Unidos e continuam tendo a América como o seu principal mercado para exportações. Isto significa que, embora eles façam a sua própria política em prol do desenvolvimento dos seus interesses e da colocação da China como líder global, eles são pragmáticos e não saem do fato de que tem um bom cliente. É apenas o Brasil que deixa com que disputas políticas menores e tacanhas contamine as questões econômicas. Nós poderíamos muito bem aqui seguir o exemplo da China. Você pode ter a discussão que quiser com os Estados Unidos. Obviamente, né, a gente deveria evitar certas infantilidades, mas você continua lidando com os americanos como um grande mercado consumidor necessário para trazer divisas para o país, para aumentar os empregos, crescer as exportações e alavancar o nosso desenvolvimento. Isso é como a China conduz profissionalmente as suas relações e é tudo que o Brasil não faz. Pois é, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. O que a gente observou, né, eu gostaria do seu comentário sobre isso, né, do cancelamento da reunião, da suposta reunião, não se sabe ao certo se de fato estava marcada, né, ou não, mas enfim, houve uma recusa formal do secretário de Tesouro americano de receber o ministro da Fazenda. Assim, é como se o ministro ignorasse o fato de que, neste momento, para os Estados Unidos, a pauta mais importante é a pauta política, não é a pauta econômica, não é o comércio, não é discutir tarifa, é discutir Bolsonaro. Assim, é uma discussão improvável, é muito difícil para o Brasil, enfim, se submeter a esse tipo de discussão, mas é o que eles querem. Eles não têm o menor respeito pelas conveniências políticas do nosso país, né? O ministro Haddad deveria se lembrar, por exemplo, que o secretário do Tesouro foi o primeiro a se pronunciar politicamente, denunciando perseguições a Bolsonaro na questão do tarifaço.
Já o próprio secretário do Tesouro, depois veio o secretário antes dele e depois também o secretário de Estado, o secretário do Comércio, enfim, todo mundo se manifesta sobre isso. Os assessores do presidente Donald Trump, no fim de semana, se revezavam em ataques e críticas ao Supremo Tribunal Federal, à ditadura judicial no Brasil, ao ministro Alexandre de Moraes, etc. Aí chega o ministro da Fazenda e quer discutir tarifa. Não vai dar, né? O que é que você acha sobre tudo isso, professor? Cláudio, muito bom dia. Eu acho que o sonho da vida do Bolsonaro é ter a importância que muitas vezes é dado a ele nessas negociações. Ele não tem essa importância toda. Na verdade, para a gente entender isso, existe um conceito em filosofia, uma distinção, que é da ética das convicções e da ética das conveniências. Na ética das convicções, seria correto que o ponto central dos americanos aqui seria a questão política no Brasil e uma suposta perseguição ao Bolsonaro, um suposto excesso judicial do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que se fala, então é o que aparenta serem as convicções. Mas, na verdade, a defesa do Bolsonaro para os Estados Unidos faz parte da ética das conveniências. É aquilo que aproveita no momento. E aproveita no momento por um motivo muito simples. Nós temos hoje, do ponto de vista de liderança internacional, o presidente Lula muito forte com países subdesenvolvidos e ele a todo tempo faz uma defesa da desdolarização do comércio internacional e uma aproximação da China, uma aproximação da Rússia. Isso significa que ele estimula vários países que naturalmente gravitavam na órbita econômica dos Estados Unidos até pouco tempo atrás, hoje gravitam na órbita econômica da China, mas ainda comercializam em dólar, a abandonarem o padrão dólar e irem aceitando a moeda chinesa, o yuan, nas suas negociações internacionais, tanto com a China como com outros países. Por conta disso, é conveniente para o governo americano utilizar a defesa do Bolsonaro como um motivo para a tarifação adicional do Brasil, porque o Bolsonaro, ele era totalmente contra a China nas relações internacionais, inclusive eu falo que isso é uma espécie de esquizofrenia quando você ataca o seu seu maior cliente, a China é o maior comprador do Brasil, assim como é uma esquizofrenia do atual governo atacar os Estados Unidos, que são o nosso segundo maior comprador. Todo vendedor, todo mundo que vende produtos ou serviços sabe que você precisa tratar bem os seus clientes, desde os maiores até os menores. E quando são os maiores, até as grandes empresas têm o que a gente chama, né, de Key Account Manager, que é o gerente de contas-chave. Então, o Brasil não trata adequadamente os seus melhores clientes, dependendo do sabor de quem está no governo. Então, o ponto da defesa do Bolsonaro pelo governo americano não diz respeito a questões efetivamente políticas, mas diz respeito a questões puramente econômicas que eles disfarçam com a conveniência política. E isso fica muito claro quando você vê que o governo americano se abraça com toda e qualquer ditadura que seja conveniente para os seus interesses econômicos. Eu não vou entrar nas minúcias do que deve ou não ser um governo estrangeiro, porque não cabe a gente, mas você parar para pensar, vários dos países do Oriente Médio não se classificam dentro do que o Brasil considera democracia. Ao contrário, dentro do que nós entendemos como ciência política, seriam ditaduras ou autocracias e alguns até mesmo teocracias. E nem por isso nós deixamos de ver o Trump viajando para o Oriente Médio, se abraçando com aqueles líderes, inclusive confraternizando com líderes que são acusados de crimes contra direitos humanos e levando as relações no melhor nível possível, com tarifas privilegiadas, com acordos de investimento, com recepções de honra e gala na Casa Branca. Isso significa que o problema do governo americano nunca é sobre política. O problema do governo americano é sempre sobre economia. A política é apenas uma desculpa conveniente para você disfarçar os interesses econômicos, porque é muito mais fácil você arregimentar pessoas para o seu lado numa discussão sobre valores e não sobre dinheiro. Por conta disso, não é o Bolsonaro a razão dessas tarifas. Agora, nós chegamos no segundo ponto. Esse ponto é a personalidade do presidente americano. Se antes o Bolsonaro era apenas uma desculpa conveniente, ele passa agora a ser um motivo a partir da decretação da sua prisão domiciliar. Por quê? Porque soou para o Donald Trump como se aquilo fosse uma afronta direta contra a desculpa que ele causou. Então, quando você tem uma pessoa mercurial, alguém colérico,
que midiático, é óbvio que se ele se sente publicamente afrontado, ele vai bancar aquilo que ele disse e vai dobrar a aposta. Por isso, o Bolsonaro não era o motivo inicial das tarifas, mas, e eu tenho repetido isso sempre, e tenho visto que agora alguns veículos de comunicação começam a adotar a tese, mas eu tenho falado isso há muito tempo atrás, tem vídeos no meu Instagram de fevereiro desse ano falando sobre a questão de o Brasil vir a sofrer tarifas por conta dessa insistência na desdolarização pelo governo Lula. O Bolsonaro passa a se tornar uma desculpa real para a tarifação, passa a ter uma disputa política real por conta da prisão domiciliar. Mas até então, a questão era puramente econômica e ele era apenas uma desculpa conveniente para garantir que os americanos tivessem apoio na população brasileira. Emanuel, bonjour aqui de Paris para você. Olha só, esse jogo de xadrez num tabuleiro chamado Mapa Mundi endurece cada vez mais, ainda mais com uma pecinha chamada Donald Trump no meio de toda essa confusão. Queria falar com você sobre BRICS. Como é que fica, então, nesse contexto, a relação entre China e Índia dentro do bloco? Serão concorrentes ou parceiros comerciais? Sônia, bonjour, ça va? Antes de tudo, falar sobre o Donald Trump é interessante o seguinte, as pessoas elas têm algumas impressões de que o presidente americano está fazendo mal pelo mundo. Ele está defendendo o interesse do país dele. A gente criou, na nossa mente, a percepção de que o presidente americano tem que governar para o mundo por conta de uma visão idílica criada por Hollywood, no qual o presidente americano, como líder do mundo livre, atuaria pensando no que é o melhor para todas as pessoas do Ocidente e depois para todas as pessoas do mundo. Isso não é verdade, porque ele não é eleito no Brasil, ele não é eleito na França, ele não é eleito em nenhum outro país que não pelos eleitores dos Estados Unidos da América. Então, o presidente americano fará o que é melhor para o país dele. Existe uma diferença que os outros presidentes americanos disfarçavam isso com uma conversa macia, mas que ninguém se engane, por mais que as pessoas tenham gostado do Obama, que ele fosse popular a nível global, na hora do vamos ver, ele não defendia os interesses do planeta, ele defendia exclusivamente os interesses dos Estados Unidos da América. Ponto final. A respeito dos BRICS, a gente precisa entender o seguinte, segundo todas as projeções, Índia, China e Estados Unidos estarão praticamente empatados como as 3 maiores economias do mundo entre 2045 e 2050 e serão grandes adversários nos setores de tecnologia avançada, de indústrias e de serviços mais avançados também, serviços mais complexos. Isto significa, naturalmente, que a gente não pode imaginar que uma aliança entre China e Índia ou entre Índia e Estados Unidos vai ser uma aliança efetivamente que vai durar por décadas e de longo prazo. Não vai ser, como se dizia antigamente sobre Brasil e Argentina, que deveria ser um projeto carnal. Jamais vai acontecer isso, porque são concorrentes. Hoje mesmo nós temos a seguinte situação. Quando houve a briga tarifária inicial entre a China e os Estados Unidos, a Índia apoiou os Estados Unidos na guerra tarifária. Porque o sonho econômico atual da Índia é substituir a China como fornecedor de produtos industrializados baratos e de médio preço no mercado americano, porque eles sabem que foi isso que permitiu à China acumular os capitais que a China brilhantemente soube aplicar no desenvolvimento das suas próprias empresas, da sua própria tecnologia e da sua expansão militar, a ponto de que hoje a China consegue crescer pelas suas próprias pernas. Obviamente, se ela perder as exportações dos Estados Unidos, diminui o ritmo do crescimento, mas isso não destruiria a economia chinesa. Então, o sonho da Índia hoje é fazer a mesma coisa que a China fez. Então, naturalmente, eles são adversários geopolíticos. E hoje nós sabemos que, nos próximos anos, a maior parte, o grande puxo do crescimento global não vai vir da China, vai vir da Índia, que vai experimentar o mesmo tipo de boom que a China teve nos anos 80 e 90, passando a ser a principal importadora de commodities. Então, dificilmente China e Índia vão ter alianças de longo prazo. Podem se aliar pontualmente
Para a Índia foi muito conveniente a questão dos BRICS, especialmente quando a Índia ainda estava muito mais pobre do que hoje. Hoje a Índia já tem um PIB superior a 4 trilhões de dólares. Na época do BRICS ela tinha um PIB de menos de 1 trilhão. Então era muito conveniente para a Índia buscar apoio em fóruns internacionais. Mas à medida em que a Índia se tornar uma economia mais relevante, é natural que a Índia e a China tenham cada vez mais brigas geopolíticas no cenário internacional por conta da disputa por mercados, matérias-primas e na corrida tecnológica. Nós estamos recebendo hoje aqui, como toda terça-feira, o nosso colunista Emanuel Pessoa, que é professor de Direito do Trabalho, na verdade é advogado, especializado em Direito Empresarial, é um professor de várias questões aí da área do direito. Quero te perguntar o seguinte, quais são os setores mais impactados aqui no Brasil com esse tarifaço até agora? E o governo está demorando para socorrer esses exportadores? Olha, ontem o governo disse que adiou mais uma vez o anúncio do pacote antitarifaço. O governo promete o pacote, mas não consegue entregar. Então ele fica simplesmente fazendo anúncios políticos. E vai ser bem difícil entregar esse pacote por alguns motivos muito simples. Primeiro, não tem dinheiro, não tem caixa. O governo brasileiro não tem caixa, é um governo que todo ano incorre em déficit. Segundo, para você abrir mão de receitas ou fazer gastos, você precisa indicar as compensações ou novas receitas. Isso vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. E lá vai o governo provavelmente ter que pedir ao Supremo Tribunal Federal alguma decisão judicial para colocar esses gastos aí do pacote antitarifaço fora das questões da lei de responsabilidade fiscal, para evitar que haja o cometimento de crime de responsabilidade. A gente sabe que, rigorosamente no Brasil, aquela condenação da Dilma por crime de responsabilidade do impeachment foi um ponto fora da curva, porque praticamente todas as presidências cometem falhas orçamentárias. Só que se o clima político no Brasil azedar ainda mais, especialmente se a oposição tiver a chance de eleger uma maioria esmagadora no Legislativo nas próximas eleições e o Lula conseguir a proeza de se reeleger nesse clima, você pode ter uma situação muito perigosa para ele politicamente da sua continuidade no próprio Congresso Nacional. Então, vai provavelmente pedir aí uma decisão judicial para anunciar o pacote. Sobre os setores mais afetados, naturalmente a exportação de carne ela é muito afetada, porque ela não entrou nas exceções da tarifa do Donald Trump, assim como vários outros alimentos, pequenos produtores. Então, o vendedor de peixe lá do Ceará, que não está conseguindo exportar para os Estados Unidos porque ficou caro demais. O pessoal que eu já citei aqui 2 vezes, do mel orgânico lá do Piauí, que também não consegue mais exportar para os Estados Unidos porque ficou caro demais. Então, os setores industriais, com exceção da Embraer, e daqueles relacionados à indústria de petróleo, eles são os que estão mais sofrendo, assim como a venda de comida. Então, esses setores são os mais prejudicados. E o grande problema é que boa parte dessas exportações que foram prejudicadas são de empresas médias e pequenas, o que significa que tem uma afetação muito grande no nível de emprego, que pode chegar a mais de 110 mil empregos perdidos nos próximos 12 a 24 meses. Emanuel, já que você está falando de venda de comida, queria te perguntar o seguinte: os Estados Unidos estão pressionando a China a comprar mais soja deles, Estados Unidos. Isso significa, talvez, comprar menos soja do Brasil. 75% da soja exportada pelo Brasil hoje vai para a China. Ou seja, qualquer ruído nessa relação é muito ruim para a gente. O que você enxerga como cenários desse momento em relação à soja, Brasil, China e Estados Unidos? No primeiro governo do Donald Trump, quando ele pôs as primeiras tarifas na China, uma parte da negociação para que as tarifas não escalassem foi que a China deveria comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, entre os quais soja. Então, no primeiro mandato do Donald Trump, você teve uma expansão da venda de soja americana para o mercado chinês. Quando começou o atual tarifaço do Trump contra a China, os chineses reduziram a compra de soja dos americanos e aumentaram a compra de soja aqui do Brasil. Tanto que em março nós tivemos recordes de envio de soja para a China, a ponto de que os chineses passaram a dedicar áreas bastante importantes do porto de Zhuhai, Zhuhai é uma cidade portuária muito importante na China, para receber a soja brasileira, porque chegou a ter um aumento de 30% no desembarque de soja do Brasil em portos chineses. Isso daí deu a entender de que nós teríamos um grande momento de aumento de vendas, estimulando uma maior produção aqui no Brasil. Só que nós tivemos, alguns meses depois,
uma queda que coincide justamente com os acordos comerciais entre a China e os Estados Unidos, que vai normalizando os embarques de soja americana. Inclusive, com toda certeza, é parte das negociações que ainda estão acontecendo, porque o Donald Trump recentemente congelou as tarifas da China, que ele tinha prometido aumentar, então congelou por mais 90 dias. Está sendo parte, sim, das negociações, uma retomada das exportações agrícolas americanas e um aumento do mercado chinês para esses produtos. Então, nós não devemos nos enganar, haverá muito mais competição da soja americana com a soja brasileira pelo mercado chinês, e isso sim é parte do pacote de negociações entre Donald Trump e o Xi Jinping. Então, o prognóstico para a soja brasileira é o prognóstico de sempre. Não contem com a sorte, sigam o trabalho duro, vocês que acordam de manhã cedíssimo para produzir essa riqueza da exportação do Brasil, continuem viajando, continuem vendendo, mas saibam que a política afeta e que existe aí uma grande possibilidade de o governo chinês orientar as cotas de importação para a soja americana como parte do pacote para proteger as exportações industriais chinesas para o mercado americano. Emanuel Pessoa, colunista aqui do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Obrigada, Emanuel, mais uma vez, hein? Acho que não tem faltado assunto para a gente nesse contexto internacional tão confuso e em ebulição que a gente está passando. Até a próxima semana. Obrigado, Obrigada. Bom dia a todos, Deus abençoe. Obrigada. No próximo bloco tem mais informação chegando com a nossa reportagem, mais entrevistas, os assuntos do dia na mesa de debates do rádio brasileiro aqui no Jornal Gente.